Gurizada, seja muito bem-vindo. Thiago Lutano aqui. Vamos falar hoje sobre o livro de João, capítulo 11. A partir do 11 ele traz ali, trata da morte, vida, ressurreição de Lázaro e tal, e todos esses paranauê. Mas eu queria orar antes para Jesus poder entregar esse vídeo para todas aquelas pessoas que precisam, verdadeiramente precisam. Se você chegou nesse vídeo, eu acho que você é uma delas. Então vamos tocar o barco aqui para o vídeo não ficar muito extenso. O que eu queria dizer sobre Lázaro é o seguinte, está basicamente ali no versículo 11:4. Eu acho que eu vou até ler esse versículo, porque ele é bem interessante. Deixa eu achar o 11:4 aqui. Não sai daí não. Fica aí. Eu estou procurando o 11:4. Vou dar um contexto aqui para vocês. O 11:3 tem uma parada assim, ó. Então as irmãs de Lázaro mandam dizer a Jesus Cristo: Senhor, aquele que ama e está doente. Nesse caso aqui é porque eles eram amigos, eles tinham uma relação muito próxima, onde Jesus era amigo de Lázaro e Lázaro era amigo de Jesus. Então, se você tem uma pessoa que você ama, que é seu amigo e que verdadeiramente essa amizade é recíproca, cuida dessa amizade. Mas vamos lá, 11:4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ou seja, a doença de Lázaro servia para que a glória de Deus seja alcançada através de Jesus Cristo. Na minha opinião, esse é o cerne da questão, esse é o ponto central da morte e ressurreição de Lázaro. Eu vou trazer aqui para vocês outros aspectos que eu acho relevantes, que é a parte onde uma das irmãs de Lázaro sai correndo para abraçar ele quando vem Jesus chegando, e ela demonstra fé, mesmo depois de que o irmão dela tenha morrido. Porque o que aconteceu aqui? Eles mandaram chamar Jesus, só que Jesus estava um pouco longe, mas não era muito longe. Eram uns 3 quilômetros ali de Jerusalém, na realidade. E o que aconteceu? Jesus falou: tá bom, vou lá. Só que ele ficou ali mais uns 2 dias. E nesse meio tempo, Lázaro, que já estava doente, morreu. E aí ficou aquela situação assim: pô, mas Lázaro morreu? Não morreu. E ele fala com os discípulos dele e tá lá, ó, no 11:14. A confirmação pela própria boca de Jesus Cristo que Lázaro morreu. Então Lázaro morreu. Ele não está dormindo, ele não está nada, ele morreu. E aonde que a glória de Deus vai se manifestar? Na ressurreição. Claro, a ressurreição vai fazer com que a glória de Deus se manifeste. Mas até a ressurreição tem muita coisa para acontecer. Quando passam-se os 2 dias, tem o funeral, tem todas aquelas cerimônias fúnebres e tal. E primeiro ponto, naquela época os judeus, o judaísmo era uma religião muito predominante. Então você tinha todo aquele contexto histórico onde você dizia que você não comemora a data do seu nascimento, mas sim a data da sua morte, todos os feitos que você foi. E Jesus já tinha desonrado todas as pessoas porque ele não foi ver Lázaro nem na hora que estava doente, nem na hora do sepultamento. Nessa época Jesus já era o cara, já tinha feito vários milagres e tal. Então ficava aquela situação assim: pô, mas se você é meu amigo, como que você é meu amigo, não veio me visitar, não veio falar comigo? Então tem essas vertentes desse contexto histórico. Mas Jesus precisava que o tempo passasse, porque os funerais eles duravam 3 dias. E no terceiro dia, uma pessoa, ela ungia o corpo com unguento, com ervas, com coisas desse tipo. E Marta fez isso. Isso está lá no versículo 39, quando ela fala que o corpo está mal cheiroso. O que aconteceu? Jesus demorou a chegar. Lázaro morreu. Aí todo mundo achava que Jesus ia chegar, mas Jesus não chegou. E aí foi feito o funeral. E nem para o funeral Jesus chegou. E Jesus foi chegar, ele já estava atrasado, porque Lázaro já tinha morrido.
Mas como a ideia central do texto, na minha visão, é que a glória de Deus resplandeça através de Jesus Cristo, eu acho que esse conjunto de acontecimentos deveria acontecer. Nossa, ficou tão estranho, o conjunto de acontecimentos deveria acontecer. Mas eu acho que essa é a realidade. Porque se você observar que os judeus naquela época ungiam com unguento o corpo até o terceiro dia, é porque na visão deles ali tinha alguma coisa a mais que fazia com que houvesse a necessidade daquele ritual. E aí o Jesus não podia chegar a tempo. E tem um versículo também que fala que Jesus chegou na cidade no quarto dia. Então o que acontece? Jesus chegou atrasado. Foi um atrasado de verdade, vai, né? Ele precisava que Lázaro já estivesse morrido. E aí tem a história da pedra, que essa irmã de Jesus, Marta, ela... ou é Marta ou é outra, é uma das duas. Ela fala para Jesus Cristo que ela continua crendo. E tem algumas pregações que falam sobre isso, eu achei muito interessante trazer isso nesse tópico. Por quê? Porque mesmo você sendo crente, você vai ter adversidade. Você vai passar por momentos ruins na sua vida, você vai passar por momentos em que você vai querer desistir. E isso é muito profundo. Mesmo que você faça tudo certo, mesmo que você seja um bom cristão, mesmo que você não esteja em pecado, a adversidade vai vir, vai bater na tua porta. A adversidade vai vir, vai derrubar, vai botar os dois pés na tua porta. Vai falar, tô aqui agora, o que tu vai fazer? Tu vai negar Cristo? Ou você vai continuar glorificando, continuar adorando e vai seguir em frente com Cristo, mesmo com a adversidade, sabendo que Deus vai te livrar daquilo uma hora ou outra. E talvez nem te livre, talvez deixe você com a adversidade, porque isso aqui é um tempo de aprendizado. Alguma coisa você tem que aprender aqui para você mais na frente ser um indivíduo melhor, ser uma pessoa melhor. O que eu estou querendo dizer é que Marta já tinha perdido um irmão. E aí quando ela fala com Jesus Cristo fala para ela que ele iria ressuscitar o irmão dela. E ela fala, tá, eu sei que o Senhor vai ressuscitar ele. Mas ela está falando da ressurreição no paraíso. E ele está falando, não, eu vou verdadeiramente ressuscitar o seu irmão. Vamos até ele. Porque você creu, eu vou fazer isso. Ou se você tem fé. Uma das duas palavras. E aí ele vai até lá, a tumba, o túmulo. Lá antigamente eles enterravam nessa época o povo em caverna. Aqui é um contexto onde Lázaro é uma pessoa que tem uma condição financeira decente. Não é um pobretão, não. E aí ele tem sua própria lápide, ele tem seu próprio lugar de enterro e tal. E aí ele vai por um lugar que é uma caverna, um buraco e tal. E esse buraco ele tem uma pedra que aqui você... Vê se você consegue entender pelo meu rosto. Eles cavam uma vala, e aí a minha boca seria uma caverna. Eles vêm rolando a pedra, e a pedra cai aqui. Essa pedra está no formato de moeda. Imagina uma moeda larga, grossa. Mais ou menos uma grossura assim, e um comprimento... uma grossura assim, um comprimento assim, e eles rolam do lado daqui para cá. Eu sempre imaginei essa pregação com Jesus Cristo chegando lá e falando cabum, explodia aquela pedra, mandava tudo pelos ares, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o Rei da Glória. E aí falava, Lázaro, levanta! Ou já explodia tudo e Lázaro já vinha cheiroso lá de dentro. Porque a própria irmã dela fala que ele está mal cheiroso. Claro que está mal cheiroso, já está em decomposição. Mas não, Jesus fala para aquele povo tirar a pedra. Então eu creio que aquilo que está no nosso alcance, aquilo que está na nossa mão, a gente tem que fazer. Não é que Deus não vá fazer por nós, mas assim, será que tudo a gente precisa que Ele faça? Não tem a nossa parte, não tem aquele pedaço onde você tem que exercitar o ir de pregar o evangelho a toda criatura, não tem aquela parte de que você tem que orar, que você tem que jejuar, que você tem que ser íntegro, que você tem que ser correto. A tua parte, eu sempre apreciei muito essa parte da pedra, porque ela sempre falou comigo nesse sentido. No sentido de que você tem o seu pedaço. Jesus Cristo, eu creio que tenha poder para destruir aquela pedra, pulverizar aquilo tudo, mas ele não fez isso. Ele fez com que as outras pessoas tirassem a pedra.
Porque nada adiantaria ele tirar a pedra e fazer as outras pessoas ressuscitarem um morto. Porque na realidade o papel dele era ressuscitar o morto. Até porque os outros não conseguiriam ressuscitar o morto mesmo que ele tirasse a pedra. Então eu acho que cada um tem seu pedacinho, cada um tem sua parte. E nesse contexto, eles tiraram a pedra e Jesus parou ali na portinhola da cova e gritou: Lázaro, Lázaro! Uma vez, não foi assim, ele falou: Lázaro, levanta-te. Eu acho que ele estava definindo quais eram os mortos que ele queria ressuscitar. Até porque no episódio da morte de Jesus, ou crucificação, a crucificação, os mortos, pô, isso vai ser tópico para outro vídeo. E foi isso. E Lázaro ressuscitou no quarto dia e continuou vivo. E Jesus foi lá e teve com ele lá vários almoços, vários cafés da manhã, comeram, beberam, conversaram. Eu acho que a gente já pode finalizar por aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui no meu caderno de anotações. Tinha um costume da época que eu já comentei para vocês, que era a parte de ungir o corpo com os ungüentos e tal no terceiro dia, que a irmã dele falou que já estava fedendo e tal. Tirem a pedra, Lázaro morreu, fica claro para todo mundo que Lázaro morreu, porque no início dos versículos ele fala sobre a questão se Lázaro está dormindo, se Lázaro não está dormindo, etc e tal, e Lázaro realmente morreu. Eu preciso que você entenda que Lázaro morreu e que ele foi ressuscitado por Jesus Cristo, que isso é muito importante. E a parte mais importante, que é o tema central dessa mensagem, é a parte onde a glória de Deus ela precisa se manifestar através de Jesus Cristo. Porque se você parar para pensar bem, a morte em si ela não é um problema. O problema é se você morre sem Jesus Cristo. E eu acho que esse é o ponto central da mensagem. Se você estiver sem Jesus Cristo, você provavelmente não vai estar incluso lá no livro João 3,16. Dá uma procurada aí na Bíblia aí sobre isso. Se você não tem uma Bíblia, entra no YouTube. Se você assistiu até aqui, tá show de bola. E se você quer me ajudar, dá uma lida aí nos 4 primeiros evangelhos. Começa lá, Mateus, Lucas, Marcos, João. Eu não sei se é essa ordem, mas se for é isso aí. Então, forte abraço para você que assistiu até agora. Muito obrigado. E se você quiser me ajudar e contribuir com esse canal, compre uma Bíblia para um amigo seu. É uma boa sugestão. Procure um amigo que não tenha. E de pregar o evangelho a toda criatura e dê as ferramentas para que ele consiga se permanecer na fé ou para que ele tenha entendimento de quem é Jesus. Fui, bora lá.